Olá, muito boa tarde. O tempo em terras de missão ultrapassa o meio século. Em muitos anos viveu a proximidade de conflitos armados em Moçambique, promovendo a educação para a paz nas missões onde trabalhou. No livro Na Aurora da Paz, o padre João Coelho Batista faz uma leitura sobre a atividade missionária em tempos de guerra. Padre João Coelho Batista, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Ser missionário em tempos de guerra acredito que deixe muitas marcas e nós falaremos dessas marcas pessoais, contadas, aliás, neste livro, Na Aurora da Paz. Pedi-lhe, antes de mais, que nos informasse sobre essa decisão de querer ser missionário e de partir para Moçambique. Bem, a decisão começou na minha juventude. Eu, jovem, adolescente, na minha terra, lia e vendia, distribuía jornais e calendários missionários e coisa, e quer dizer, comecei a entrar no problema das missões, não é? E senti-me preso por elas depois, mas não pensava logo em fazer-me missionário, nem sacerdote. Só aos 16 anos é que, sendo eu operar na Covina, fui lá operar durante 3 anos e meio, ali é que me veio esta a vocação, quer dizer, eu pensava que é que será o meu futuro, assim de repente veio-me esse pensamento, eu poderia ser sacerdote, e aí comecei depois a pensar nisso, até que aos 19 anos entrei num seminário, no Instituto Missionário. Não foi para... Foi por causa de ser um instituto missionário, pela causa missionária que decidiu? Não foi bem. Foi bem porque eu já tinha 19 anos e mais. E tinha apenas a 4ª classe naquele tempo. E os seminários desses anos já não recebiam ninguém com essa idade, assim. Se tivesse outro estudo, recebiam. Mas o seminário das missões da Consolata abriu as portas e eu fiquei tranquilo e contente, não é verdade? Via que era aquele realmente o meu ideal, a minha vocação. Depois da formação natural que acontece, decidiu partir para Moçambique. Como é que surge essa decisão? Bem, nós naquele tempo não era tanto... A decisão estava já tomada, digamos assim. Era mais uma destinação. Era o superior-geral que indicava quase sem consultar a pessoa, não é? E recebia-se de forma tranquila essa destinação? Sim, o nosso desejo era aquele. Eu trabalhei 3 anos cá em Portugal, 1 ano em Águas Santas e 2 aqui no Cacém. E depois, quando veio aquela destinação, eu fiquei contente e parti em setembro de 1966, parti para Moçambique. Curioso, aliás, a própria palavra, não se tratou de uma decisão, mas sim de uma destinação que mas foi agradável, quer dizer, nós todos, pois, durante a formação, nós estávamos muito em contato com as missões em todo o mundo, os missionários que regressavam, falavam, eram as revistas que falavam disso, portanto a nossa mentalidade era toda para a missão. Graças a Deus, eu também, de língua portuguesa, lá esperavam missionários de língua portuguesa, foi de boa vontade. E quando partiu, levava que projetos, vontade de fazer o quê por essas terras? Bem definidos, não levava assim os projetos já preparados com antecedência. Cheguei lá, ver o ambiente e inserir-me nele. Foi o que fiz. Primeiro em Nova Freixo, que é hoje Coamba, era a paróquia, com a atividade paroquial, com as capelas à volta, que eram umas 15 ou 16, tinha mais 2 comunidades longe, Belém e Mandimba. Belém a 120 quilómetros e Mandimba mais 45. E até se passava, eu ia uma vez de 15 em 15 dias, ia de comboio, dormia no comboio ao sábado, às 5 da manhã o comboio partia, em Belém, mitando hoje, apanhava o autocarro para Mandimba, lá celebrava, regressava, à tarde celebrava em Mitande mesmo, ou Belém, e depois fiquei outra vez no comboio para baixo, 15 em 15 dias. Algumas horas para presidir uma celebração? Sim, sim.
Era assim, de maneira que era a atividade assim, depois mais outras coisas, mas algumas aulas, tínhamos um colégio a abrir, o Colégio Santo Eusónio, nós é que dávamos as aulas também, eu dava francês e matemática, o outro padre que lá estava, que era o parco, dava português e religião, e tínhamos outros professores de fora, fundámos logo ali aquele colégio, é claro, com uma paróquia, e depois as obras do novo colégio. Nós estamos a dar aulas numa sala do hospital. Depois, infelizmente, o outro sacerdote faleceu, morreu de acidente. Depois outro missionário que estava consigo. O contexto é que não eram melhores. O contexto que encontraram. Em Coamba o ambiente era muito bom. Em Coamba, perdão, se fala atualmente, em Coamba, naquele tempo era Nova Freixo. Era um dos melhores que havia. Havia bastantes brancos, europeus, e era uma família única, digamos assim. Davam-se muito bem com os outros, não havia rivalidades, havia entreajuda. Eu só digo isto como exemplo. Havia muita gente a fazer obras, a construir. Às vezes faltava o cimento, chegava um vagão de cimento que era para o fulano de tal. Quem precisava de cimento ia lá buscá-lo. Depois eu dizia ao dono, fulano, tirei lá tantos sacos. Não havia problema. Depois eu devolvia o cimento, eu pagava. Quer dizer, mas uma tranquilidade, uma entreajuda maravilhosa. Havia já guerra, mas estava um pouco longe. Estava um pouco longe. Ali, a casa de guerra perto não houve naquele tempo. O seu envolvimento pessoal esteve em contextos e em cenários de guerra? Sim, ali houve um bocadinho, antes de falar da guerra, houve um problema de varíola. É claro, era proibido dizer que havia varíola. Começou uns 6 meses em volta de janeiro, numa missão mais ao norte de Massangul, morreram alguns alunos do internato. E depois, em junho, estava lá em Nova Freixo. Eu tinha saído, tinha de fazer um retiro a outra missão, quando vejo meus alunos da escola, os padreiros, no hospital, fui lá, estava tudo na miséria, sem medicamentos, sem antibióticos, sem nada. E depois eu falei com o administrador, falei com um dos comandantes do hotel, e falei alto. E então eles não gostaram. No dia seguinte, foi um domingo, no dia seguinte foi chamado uma espécie de tribunal de guerra, não? Por denunciar a existência da varíola. Estavam os comandantes da Força Aérea e do Exército, estava o médico, estava o administrador local. Foi chamado, havia banco para todos, para mim não houve cadeira, eu fiquei de pé. Estavam a dizer, quem falou foi o médico. Falei, sabe que é proibido dizer isto, eu deixei-os falar para eu respondi. Bem, sei que isto é assim, mas a mim não me interessa assim, a notícia, o que se espalha ou não internacionalmente, me interessam as pessoas. Esta epidemia já estava em janeiro, estava lá em cima, em Massangul. Vem para baixo matar gente, chega aqui, está no hospital, sem medicamentos, sem nada. Não se pode dizer que é varíola, mas houve vacina para os europeus, para os brancos, para os negros não houve. Eu não fui vacinado porque eu já vim vacinado de Portugal. Bem, pronto, para mandaram-me calar. Só que no outro dia, uma missão perto, ela era uma enfermeira, sem saber porquê, recebe lá 15.000 vacinas contra a varíola, fora de serviço. Ela não sabia o que era. No hospital não morreu mais ninguém. Pronto, foi a primeira intervenção um bocadinho dura que eu tive, mas valeu a pena. Conseguiu resolver... ajudar a resolver o problema. Ali depois foi transferido para o norte, então zona, já 100% de guerra, não é? Ali cheguei lá, tive assim um ano ou uns meses com outro sacerdote, e ele foi para férias, foi para a Itália, teve lá uns 6 meses, e eu exigi, perguntando se eu ficava sobre... Sim, fico, mas exijo-me ser nomeado superior. Ficaram assim admirados. Disse, não é para superiorite, não tenho assim malícia superior, é só para aquilo que eu vou fazer. Eu tenho autoridade para fazer aquilo que vou fazer, como superior.
Mas estou aqui só, sim senhora, a concordar muito bem. E eu fui lá para as escolas, eram 3 grandes aldeamentos, mais de 6.000 pessoas, cerca de 2.000 em cada uma. Havia apenas 120 alunos nas escolas, também gente que tinha regressado do mato. No ano seguinte, de 120 passaram para 1.200, mais uma escola noturna, depois entretanto tínhamos também luz lá do condutor, e uma escola noturna com 170 inscritos, entre os quais alguns régulos, eram 51 mulheres, o resto homens, à noite. Estão a ver, foi logo um grande empurrão que eu dei. Ali também houve problemas de guerra, ou pelo menos um grande ataque. Mas era fogo cruzado e missão no meio. Mas felizmente não houve nenhum feridos, nem nada, mas foi medo só. Mas foi uma coisa séria, não é? E esse medo, até por outros trabalhos que o padre João Coelho Batista tenha assumido, passou por esses cenários, teve de se confrontar com decisões entre militares, entre partes diferentes do conflito? Além daquele episódio em Nova Freixo, não tive mais nada contra os soldados. Eu praticamente fazia de capelão militar, ia mesmo celebrar o quartel. Nunca tive nenhuma remuneração, mas eles eram muito compreensivos. Gostava de gasóleo, forneciam-me também das mercearia, porque às vezes era difícil ir dali à cidade e perigoso. E muito mais, assim, pronto, facilitavam muito. Em todo caso, o tempo de guerra, acredito que os direitos, nomeadamente dos moçambicanos, tenham sido atropelados em diferentes circunstâncias. Foi sim, eram, evidentemente, mas isso seria muito longo estar a falar disso, não é? Fazíamos o possível. Só conto outro episódio, porque havia 3 aldeamentos. O primeiro estava próximo da missão e chamava mesmo o aldeamento da missão. Outro a 2,5 km e mais outros 2,5 km. E a missão, eles, soldado, a tropa, pensava que os terroristas vinham à missão ali. Hoje sabemos que eles contatavam não com a missão, mas com o aldeamento, que não tinha nada a ver com a missão, tinha só o nome da missão e estava junto à missão. Bem, o senhor capitão insistia, vocês têm lá terroristas? Disse-me uma vez, 2 vezes. Disse para ele, se o senhor continuar a ser assim, eu vou denunciá-lo. Porquê? Você sabe que tem lá terroristas e deixou estar, não vai lá apanhá-los. Então, como sabe que lá estão? Eu não sei. Fizeram uma rusga sem dizer nada a nós. Estava ali como se chama? Estava ali um quartel, vieram outros igual, de Lixinga, de Vila Cabral. Cercaram tudo, até a própria residência da missão, sem nos dizer nada a nós. E há sempre aqueles episódios interessantes e ridículos, não é? Fizeram-se à frente da porta da residência dos padres, sabiam quem estava dentro, este padre dorme aqui, o outro dorme ali, está aqui uma pessoa a dormir, a ressonar, isto é terrorista sem dúvida. Põe-se à frente da porta à espera que o terrorista saísse. Este terrorista era nem mais nem menos do que o eletricista que andava a montar eletricidade no próprio quartel, mas não queria ir lá dormir, preferia dormir na missão. Então, bem, fizeram a rusga, não apanharam nada. Depois foi encerramento, veio o governador, muito bem, e esse capitão me falou, afinal, seus pais estão zangados connosco, já fizemos esta rusga, sem dizer nada, sem nos informar, digo assim, o senhor passa quantas rusgas quiser, não é? Mas livre-se de informar a nós anteriormente. Porquê? Vocês, qual foi o resultado? Não tiveram resultado nenhum, pô, não. Digo, apanharam uma cheia de moscas, não foi? Acho que apanharam um rapaz sem documentos. Mas se os pais tivessem sabido antes, vocês iam logo os pais, avisaram, e eles não vieram esta noite. Portanto, passa quantas quiser, mas não nos avisem. Tempos, sem dúvida, muito instáveis, sim, não é? Mas nem por isso
deixámos de ser amigos, digamos assim. Você estava lá um ferreiro muito bem, que era empregado na televisão, agora não vê o nome dele, não é? Que era muito nosso amigo também, gente boa, não eram maus. Estava num contexto difícil, não é? Recebi lá uma carta a dizer, que dizia assim, queremos que a tropa se vá embora. Eu li aquilo aos soldados, essa carta. Eu já, tomaremos nós, eu ia já hoje. De que forma, em todo caso, é que um padre, nesse contexto, numa missão, que é também capelão da tropa, não é? Foi promovendo a cultura de paz, foi educando para a paz. Senhora, trabalho, mesmo noutras circunstâncias, além de preparar os professores, eu ajudava, eu comprava coisas para os outros vender sem ganhar nada. Por exemplo, a tropa fornecia-me a minha farinha de trigo para a missão. Eu dispensava a um dos nossos empregados que fazia pão para vender, que eles se habituam a comer o pão e coisa. Quer dizer, eu não lucrava, mas só a promoção. Mas depois também tinha as irmãs que trabalhavam na parte da enfermagem, tinham lá mais de 200 consultas por dia e coisas assim, partos, eram todos ali, tínhamos ali. Neste livro, Na Aurora da Paz, o padre João Coelho Batista recorda todo esse processo de construção de paz, dos próprios acordos de paz, de forma que tudo isso foi acontecendo? A mim der-me, porque os livros são dois. Esse é o segundo. Tem outro que é no Sangue que a Terra Bebeu, que eu fui atacado, mas já na segunda parte. Tive 18 anos em Portugal, para regressei. Um ambiente novo, independência, tudo diferente, não é? Mas a vinda daquela parte da outra guerra, também não era melhor que a primeira. Era mais... Isso entre 89 e 2010, o segundo período que esteve em Moçambique, sim, não é? Sim, mas naqueles 3 anos, até 1992, continuava a guerra e cadeias bastante... Era difícil, era até a certa altura proibido viajar sem senha, mas nessa altura, me ia dizer, já não recordo. Estava a recordar este ser o segundo livro, tenho um outro primeiro, sim, então, sim. que recordou esse momento em que foi atacado. Foi atacado, pois. Mas esse achamos que seria só um livro, não é? Interessa perceber de que forma é que, de facto, a paz foi acontecendo e sobretudo, a foi promovendo também. Exato. Eu fui sujeitei-me, quer dizer, foi uma ousadia da minha parte, talvez. Bem, se as pessoas estavam a chamar e de banho, a gente arrisca. E não me arrependo. Sou risco de minha parte, por ter mais cautela, etc. Não me arrependo, porque estive lá 30 dias da outra parte da guerra. É dois lados, não é? Parte do parlamentar, parte da oposição. Estive lá, trataram o reino muito bem, mas pude ver, contatar, quer dizer, viver com o povo do outro lado da guerra. Em certo sentido era melhor. Por exemplo, lá não havia fome. Estive lá um mês e acontecia assim, estamos já a chegar ao fim do tempo da colheita, 92, e os celeiros estavam ainda cheios. Eu passo-me do lado de cá, e apesar de tantas ajudas que tinha, só se ver a fome de todo lado, não é? Fome verdadeira. Padre João Coelho Batista, o nosso tempo está a chegar ao fim. Perguntava-lhe esses acordos de paz, a paz finalmente entre os moçambicanos, de que forma é que foi acolhida e depois vivida e divulgada? Muito bem, foi muito bem recebida. Nós temos conhecimento de situações muito críticas, não é? Gente que viu morrer os pais, os irmãos, à frente dos olhos, e muitos ou roubarem as coisas, ou queimarem as casas, etc. E nós estávamos a pensar, a temer que havia vinganças ou coisa. Não houve. Foi uma coisa maravilhosa. O povo moçambicano desejava a paz e viveu essa paz.
E ela consolidou-se nessa década de 90? Sim, não houve anime nacional de vinganças, não houve oportunidade, não se falou mais no assunto. Hoje, como é que vê a estabilidade política e social do Moçambique? Eu já saí de lá há 3 anos, não sei bem, mas é como em todo lado. Há sempre aspectos bons e aspectos menos bons, não é? Ali é partido único, tem tudo na mão, é claro. Tem tudo na mão, mas mesmo tudo, não há distinção entre governo e partido. O que é do governo é do partido, o que é do partido é do governo. Não é essa distinção. Mas é que os do partido têm tudo. Tem a televisão à disposição, tem a tropa, tem a polícia. Podemos falar de democracia mesmo assim? É uma democracia ao seu modo, não é? Melhoraram. Quer dizer, é uma medalha com 2 caras. De um lado, vê certa democracia, o comércio já é livre, etc. Muito bem. Mas, por outro lado, vê-se quem manda é o partido. Não é? Por certo. Mas isso realmente não... Quer dizer, provoca mal-estar, não é? Provoca mal-estar. À espera, por certo, ainda de outros capítulos que consolidem essa democracia. O grande problema também é a corrupção, não é? Em todos os níveis, não é? Agora, quanto a esse livro... É o seu testemunho, nesta Aurora da Paz. É a vivência, o que eu vivi lá, nestes 10 anos. Encontrei coisas bonitas, coisas difíceis, estradas esburacadas, mas buracos e do metro ou mais, etc. E depois também falta de comunicação, depois falta de tudo. Meio veio. Eu dava aquilo que podia, tive algumas ajudas de fora, fazia-me trabalhar. Infelizmente que agora partilha connosco este episódios livro. Reais, verdadeiros. E para que é que eu escrevi isso? Porque eu acho, não é que eu quero ter fama de escritora, coisa, não. Acho que nós estamos apoiados, nossos familiares, nossos amigos, benfeitores, apoiam-nos. E fica essa partilha com eles. Padre João Coelho Batista, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a partilhar o seu percurso missionário. O programa onde quisemos, de facto, apresentar este percurso missionário e a análise da atividade missionária da Igreja Católica, nomeadamente no trabalho de educação para a paz. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.